Ah, pronto. Você é um gênio. Agora sim está perfeito. Agora eu estou perfeita, pronto. Agora é só esperar a turma. Tá bom, querida, obrigada. Vou parar aqui a gravação. Fica aí um pouquinho. Claro, não estarei aqui, não se preocupe. Até já. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Então vamos. Quem gostaria de colocar alguma coisa sobre cadeia de valor? Ou sobre a mineração de processos? Ficou alguma coisa pendente? Hoje nós vamos fazer 2 exercícios desafiadores. Nada? Tudo bem? Vocês estão confortáveis com o volume aí de informação que eu estou passando para vocês? Estão se sentindo cada vez mais dominando esses instrumentos gerenciais? Confortável não, né, professora? Mas estamos aqui, firme e forte. Tem que se sentir feliz e confortável, Cristina. Quais são os desconfortos? Porque realmente é muito conteúdo, né? Então a gente fica tentando enquadrar, como é que vai enquadrar, enfim, refletir em cima. Mas não é confortável. Não. Esse MBA não é confortável, é só desconforto. Não acredito. Não acredito. A gestão é tão boa, tão fácil. Então, vamos lá, vamos para frente. Vou compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint para a gente ver. Vendo? Modo apresentação, tudo direitinho? Não, a gente está vendo a sua outra tela, não está vendo o modo apresentação, não. Ai, sempre acontece isso. Sara, socorro. Pronto. Foi? Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Então, repassando aqui para a gente ficar cada vez mais confortável com isso, né? Então, os modelos aqui que orientam, né, a cadeia de valor, a gente falou no Porter, a gente falou no Balance Scorecard, falamos nos modelos de referência, falamos na APQC, que é uma grande inspiração nossa para o setor público, né? Existem as críticas à cadeia de valor, daí surgiram modelos mais flexíveis, né, que a gente vai mudando um pouquinho o foco de análise. Então, nesses modelos mais convencionais, esses modelos mais tradicionais na modelagem de processos, né, o grande foco é definir quais são os processos que fazem com que vocês cumpram a missão institucional. Então, o foco de análise aqui é o processo. Quando a gente vai se tornando mais flexível no uso dos modelos, o foco de análise vai se alterando um pouco. Por que eu preciso de uma malha de processos? Porque eu quero ver cada caso que vocês atuam usando os processos que estão nessa malha. Então, os processos de trabalho estão definidos, os processos de trabalho são conhecidos, vocês estão treinados no processo de trabalho. Agora, segundo a natureza da atividade que vocês desempenham, eu preciso entender como esses processos foram aplicados a cada caso que vocês atuam. Não conseguimos achar uma brecha para indicar você, mas era... Oi? Então, agora a gente quer ver mais alguma coisa além de controlar, né, ou de manter um controle sobre o processo e sobre a execução do processo. Eu quero ver como cada caso usou esses processos que estão nessa malha. Então, o foco de análise, por isso é que eu insisto com vocês que o foco de análise ele é sempre importante de ser definido na hora que vocês estão fazendo ou usando esses instrumentos gerenciais, né? Então, do ponto de vista tradicional, o que nós mais queríamos era conhecer o processo de trabalho,
como ele é feito, como ele é construído logicamente, como ele usa recurso, como ele usa normas, o que entra, o que se processa, o que sai. Né? Então, era isso que a gente queria entender quando a gente montou lá a nossa cadeinha de valor. Agora, eu preciso entender mais do que isso. Eu quero ver, dado que vocês são orgânicos, não são mecânicos, o que significa isso? Significa que cada caso que vocês atuam, ele tem as suas particularidades e ele consome esses processos de modo diferente. Então, se vocês estão atuando num processo judicial, né, eu vou perguntar para vocês, nesse caso específico, o processo judicial lá, número 123, né, nesse caso específico, como é que ele circulou por esses processos? Eu tive que fazer 10 diligências, tivemos 10 pedidos de vista, né? Então, eu estou caracterizando o caso segundo, né, o uso, segundo a aplicação que ele fez dos processos de trabalho que estão disponíveis. A mineração de processos, né, como a gente viu, ela vai levar isso ao extremo. Ela vai nos ajudar a ver isso com mais facilidade, né, por onde os casos passaram. Ela vai trazer imediatamente para a gente todos os indicadores que vão dizer qual foi o tempo de duração de cada atividade, quem foi a equipe que atuou, né, quais foram as atividades que foram mais requeridas. Então, a mineração ela vai permitir que a gente trabalhe com um volume muito grande de casos, para isso que ela existe. Não interessa a gente minerar meia dúzia de casos, isso a gente faz na mão, não preciso de recurso de software para isso. Então, vocês trabalham com um volume muito grande de situações, né? Então, a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa para a gente trabalhar os processos de trabalho e entender como esses processos foram aplicados a casos que são particulares, né? Eles não têm o mesmo comportamento, né? Então, eu não posso chegar para vocês e dizer assim, olha, é uma regra desse processo que o advogado só pode pedir visto uma vez. A segunda vez não pode mais, eu nego, não existe essa possibilidade. Então, como vocês têm vários trajetos, como mostra a mineração, né, vocês podem circular por vários trajetos, a gente deixa vocês livres para circularem pelos trajetos que forem necessários, mas a gente mantém a mineração como uma forma de controle do que está acontecendo e para criar o conhecimento sobre o comportamento dos casos. Então, como a gente escolhe, né, um modelo desse? É razoável que vocês comecem a implementar a gestão por processo ou a modelagem por processo utilizando os recursos mais tradicionais, porque eles são muito didáticos, então eles ajudam a gente a entender e a interferir numa realidade razoavelmente modelada. Né? Então, é razoável que a gente comece usando os modelos mais tradicionais e, no caso da mineração, nós vamos depender de processos que tenham uma automação mais sofisticada. Eu não preciso ter uma única automação, mas eu preciso poder entrar nos sistemas de informação e retirar dos sistemas de informação aquilo que eu preciso para modelar o processo, para que o sistema de inteligência modele o processo para mim. Então, por isso que a gente diz que isso aqui é uma modelagem orientada a dados. Né? Então, é diferente da modelagem que é orientada à percepção dos funcionários. Como é que a gente faz uma cadeia de valor? Não? Ou como é que o Luiz Lourenço lá detalhou um processo? Ele pergunta para as equipes executoras o que é que elas fazem. Então, se eu estivesse definindo a cadeia de valor para vocês, eu iria reunir um conjunto de pessoas que têm conhecimento da organização como um todo e eu iria perguntar para vocês o que é que vocês fazem, como é que vocês atuam para
assessorar o setor público, né? Como é que vocês atuam? Né? Então, isso seria um resultado, o nosso desenho é um resultado da percepção de vocês, né, sobre como vocês atuam para cumprir a missão. Na modelagem por dados, nós estamos dizendo, na realidade, como é que o processo foi executado. Então, é isso que a gente constrói. Então, eu não pergunto a ninguém como é que vocês vão fazer o trabalho. Eu pergunto ao sistema que controlou o processo o que foi que aconteceu, ou melhor ainda, eu pergunto o que é que está acontecendo. Né? Então, eu posso interferir na realidade em tempo real, porque eu posso dizer, olha, aqui, essa atividade que está aqui vermelhinha, ela está sobrecarregada, a equipe não está dando conta do trabalho aqui. Como é que eu faço para aumentar o número de pessoas aqui? Da onde eu desloco pessoas para ajudar nessa atividade? Como é que eu posso parar a entrada de mais serviço aqui nessa atividade para que a equipe dê conta do trabalho? Que normas eu crio? Então, eu posso dizer que o trabalho, que essa atividade ela vai durar mais tempo, ela é o meu gargalo, porque ela é a atividade que consome mais tempo, maior número de pessoas. Né? Então, eu começo a entender, na realidade dos dados, o que é que está acontecendo na organização. Professora, sim, eu queria fazer uma pergunta. A gente tem usado muito a modelagem de processo para tentar estabelecer um fluxo mais correto, né? E aí me parece que, eventualmente, a mineração, eles não são excludentes, né? Porque se eu fizer a mineração em alguns processos hoje, eu vou ver que o processo está errado, né? isso mesmo. E ele, por si só, não é suficiente para fazer a modelagem de processo. Então, eu pego a mineração, faço que nem a senhora falou agora. Olha, aqui está errado, aqui tem gargalo, aqui tem pouca equipe. E aí faço a modelagem fazendo esses ajustes, né? Então, eles seriam complementares e não... Isso. Então, a modelagem de processo, Cristina, ela serve exatamente para isso. Por isso que a qualidade trouxe essa ideia de que a gente gerencia um ciclo de vida do processo. Por quê? Porque nós sempre vamos ser capazes de ter um processo melhor. Nós somos inteligentes, nós somos criativos. Então, tudo que você quer com a modelagem é ter um processo melhor. Se eu puder fazer isso a cada dia, melhor ainda. Então, é para isso que você modela o processo. Você, na pressão do dia a dia, você não para muito para pensar onde é que está o seu gargalo, aonde você está tendo desperdício, aonde você está tendo retrabalho. Você não para pensar nisso. Então, a modelagem de processos, ela disponibiliza para você, num meio didático, uma forma de ver essas limitações do processo e você romper com elas, né? Você suprir esse processo de regras, de recurso, de equipe qualificada, né? De melhores insumos. Então, é isso que você analisa. Então, esse monte de coisa que a gente disponibiliza e que a cada dia aparece mais novidade na modelagem de processo, é porque a gente quer ter a cada dia um processo de trabalho melhor, né? que nos traga melhor qualidade de vida no trabalho, né? que esteja muito sincronizado à estratégia, que satisfaça os nossos clientes, que lide bem com os nossos fornecedores dos insumos. Então, é isso que você quer. Né? Se vocês têm sistemas de informação que suportam os processos de trabalho e vocês têm facilidade para usar, volume de trabalho que justifique, vocês vão usar a mineração para ajudar a ver essas coisas. Inclusive, é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, olha, eu te permito que você melhore em tempo real, porque eu posso olhar para esse desenho aqui e ele já está me dizendo que essa atividade que está vermelhinha aqui,
ela está sobrecarregada, né? Ela tá sendo a atividade mais requerida. E aí eu me pergunto, quantas pessoas eu tenho preparadas para executar essa atividade? Será que eu posso tirar pessoas de outras atividades e trazer para cá para ajudar a reduzir o impacto negativo desse volume de trabalho que está acumulado aqui? Então, se eu posso fazer isso em tempo real, se eu posso fazer isso durante a execução, então, eu, mais do que gerir, né, mais do que controlar o processo, eu estou atuando na execução enquanto ela está acontecendo. Agora, isso aqui é uma coisa que ainda não está no nosso dia a dia, porque é muito novo. Então, essas metodologias aqui saíram de dentro da academia, né, em 2011, mais ou menos, foi quando a gente começou a divulgar muito essa ferramenta. Então, ela foi muito bem recebida pelo setor público. Se vocês olharem, ela nasceu na Holanda, né? Se vocês olharem a literatura sobre mineração de processos, ela tem sido muito utilizada nas municipalidades na Europa, né? Por que isso? Por causa do volume de trabalho que vocês têm. Então, foi uma metodologia bem aceita, né, ou bem recebida pelo setor público. Mas é exatamente isso, Cristina, o que você quer é identificar essas falhas, né, e você quer acabar com elas no processo para que você melhore o desempenho do processo no dia a dia. Não, perfeito. É porque a gente enfrenta, eu acho que, né, eu não gosto assim dessa, a gente é assim, ou brasileira é assim, porque eu acho que isso é da humanidade, né? Mas a gente modela processo, tem o maior trabalho, aí o pessoal simplesmente diz, não vou usar, né? Então, essa ideia da mineração é interessante, porque fora pegar esses desvios, né, a gente consegue pegar quem não está seguindo o fluxo. Então, realmente, assim, enquanto complementar, eu achei interessante, eu não conhecia, não. Não, nesse aspecto ela é bastante poderosa. Os softwares existem, eu coloquei aqui para vocês que existem vários softwares, né, disponíveis para fazer a mineração. Esse que eu usei para vocês é um que chama DISCO, Discovery Your Process. Mas a gente tem vários softwares de mineração, inclusive do Ares, que é uma ferramenta de modelagem de processos e análise de processos que já está, o Ministério da Economia usa, talvez até vocês usem o Ares em alguma situação, mas nós temos vários softwares. O ProM, ele é livre, porque foi esse software que foi desenvolvido por essa universidade holandesa, a Universidade de Eindhoven, foi onde nasceu, né, a mineração de processos, e eles fizeram um software que não é tão amigável, né? Ele não tem um visual tão comercial, né, como tem aqui o Disco. Não, o Disco é ele foi feito para consultorias, então ele tem um visual muito amigável. O ProM não tem, mas ele faz tudo e ele é livre. E nós temos um que é o Upflux, que é um software brasileiro, é uma startup de Santa Catarina que fez um software de mineração de processos. O Upflux ele já tem uma funcionalidade onde ele mede conformidade. Então, entre o desenho do processo e a realidade, ele consegue identificar as diferenças. Então, ele pode medir isso em que pontos do processo, né, ele não está sendo seguido segundo uma especificação. Mas o que eu recomendo é que tudo isso seja tratado com muito cuidado, porque, às vezes, o defeito é da modelagem. Nós não temos uma modelagem de processos perfeita, né? Então, vocês desempenham um trabalho que é muito orgânico, ou seja, ele não segue uma prescrição.
ele nasce, esse processo de trabalho ele vai se compondo ao longo da execução dos casos que vocês trabalham. Então, eu não posso dizer previamente, mesmo usando a mineração, que alguma coisa está errada. Eu tenho que analisar profundamente aquilo ali para eu entender por que é que as coisas aconteceram daquela forma. Podemos concluir, sim, né, que nós não queremos que aconteça daquela forma. E aí a gente pode criar as regras. E a gente pode até fazer com que os sistemas impeçam que algum trajeto desse daqui seja seguido, né? Como foi o exercício que a gente fez para esse órgão aí que cedeu uma base de dados para a gente. Então, quando eles cederam a base de dados, eles disseram, para eu concluir esse trabalho aqui, necessariamente eu preciso passar por 3 atividades. Pesquisem na mineração se isso ocorreu. E o que aconteceu? Nós descobrimos 1.800, em 30.000, 1.800 não passaram pelas 3 atividades, e 5 não passaram por nenhuma. Então, eles selecionaram esses 5 para entender por que é que eles não passaram, o que aconteceu, e isso foi alvo de uma auditoria. Então, nós usamos a funcionalidade da auditoria orientada, né, planejada, com base na mineração. Desses outros que não tinham passado, nós começamos a analisar quais foram os que passaram por 2 atividades, quais passaram por uma só. Então, a gente foi entendendo, mas a gente só consegue dizer que existe uma falha, existe um erro, ou existe uma manipulação ali do processo, se ela for mal intencionada, né? A gente só pode dizer isso depois que a gente fizer uma análise mais profunda da situação. Então, essa medida de não conformidade, eu estou conforme ou não conforme, ela só vale com muita rigidez quando o processo é mecânico, né? Quando a gente tem ele claramente prescritivo, eu consigo definir previamente qual é o processo que eu vou usar, e aí sim eu faço um batimento. O que eu disse que era para fazer aconteceu, né? E aí a análise de não conformidade vai funcionar perfeitamente. Quando o processo é orgânico, quando eu não posso prescrever muito bem lá, então, vocês não sabem previamente quantas vezes um advogado vai pedir vistas do processo, ou vocês não sabem previamente quantas diligências eu vou ter que fazer para resolver um caso, né? Vocês não sabem previamente quantas vezes vocês vão analisar lá um processo de licitação e vão reprovar o projeto básico que foi feito para aquilo ali. Então, como vocês não podem ser prescritivos, né, dizer previamente o que é que vai acontecer na execução de um trabalho, né, nós precisamos de recursos mais sofisticados para analisar esse processo. Professora, mas desculpa, mas na parte de contratação, que né, eu não sou advogada da União, e eu mexo justamente com logística. Agora eu estou no órgão central, eu não licito mais, mas já licitei por muitos anos. A gente tem muito regramento e muita ordem de algumas etapas, entendeu? Sim. E nós nem entramos no mérito tanto de qual equipe que faz, mas certos papéis são, sim, bem definidos. Claro, a licitação deu errado, foi deserta, ou teve impugnação, isso está tudo lá no mapeamento, com as voltas, né? Mas a gente vê que alguns caminhos básicos que têm que ser seguidos não são seguidos, ou, né, a ordem de alguns fatores são invertidas, então eu acho que a gente tem, assim, embora, claro, todo o processo tem uma malha grande de imprevisibilidade, mas a gente consegue ter um fluxo bem tranquilo, assim, de ser desenhado, e isso é um dos principais problemas, quando a gente senta para desenhar, as pessoas querem desenhar a realidade delas, e não o processo como ele tem que ser, né? E aí começa assim, não, só um pouquinho, mas eu não faço assim. Eu digo, tudo bem que não faço assim, mas não é assim que é para ser feito, né? Nós vamos fazer conforme a legislação, enfim. E aí a gente vai... Mas mesmo assim, depois tem uma resistência grande de dizer, não, tudo bem, legal, mas, né, vou continuar. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim.
Então, o processo desenhado ele precisa ser implementado. E aí a gente. Então, o que você está falando, Cristina, que é super importante aí a sua colocação, né? Vocês estão na modelagem tomando a decisão sobre o que é mecânico e eu posso determinar como regra, e o que não é mecânico e eu não posso determinar como regra, mas eu preciso controlar. Então, é como se você estivesse ganhando por dois lados na modelagem de processo. Você ganha na escala, porque quando você define uma regra, ela vale para todo mundo que aplica aquele processo. E quando você ganha no escopo, você atribuiu flexibilidade para a equipe executora, mas você está registrando aqueles caminhos que podem ser desviados, né? Aqueles caminhos alternativos que você pode ter, e você está controlando isso aí. Então, é por isso que o foco de análise é o processo, na modelagem organizacional por processo, né? E tudo isso que você está falando é o esforço de modelagem. Para eu ter maior produtividade, maior desempenho, o que eu tenho que tornar mecânico no meu processo, que por natureza é orgânico? O que eu posso tornar orgânico, porque a modelagem anterior foi rígida demais e ela tirou espaço de autonomia, de flexibilidade. Então, vocês estão justamente modelando isso. E por isso a modelagem é uma coisa que é de vocês, né? A modelagem é da equipe que executa. A modelagem ela gera a informação que vocês vão ver. Se eu posso mudar uma legislação, se eu posso treinar mais as pessoas, se eu posso mudar o desenho do fluxo. Então, isso é a modelagem. Por isso, ela precisa ser. Vocês precisam se apropriar desse mecanismo gerencial para que vocês aumentem o desempenho das áreas de vocês, dos processos nos quais vocês atuam, né? E tenham resultados muito melhores, né? Então, é por isso que a gente trouxe esse aparato todo de recursos, né? De metodologias, para que vocês possam obter isso. E isso nasceu com a qualidade total. Foi a qualidade total que falou para a gente, olha, observem o processo, porque é ele que tira, né, valor. Ele é feito para agregar valor, mas ele também tira valor se vocês não se apropriarem da modelagem dele, né? Então, esse é o sentido da modelagem. Quando vocês estão mapeando um processo lá, como o Luiz Lourenço mostrou, né, fazendo um fluxo de atividades, quando vocês estão desenhando aquilo, vocês estão modelando e vocês já estão fazendo determinados ajustes ali para dizer para todo mundo, olha, dado que isso aqui foi modelado e que sofreu uma validação por parte dos envolvidos, agora todos têm que seguir esse modelo, até a gente achar um melhor. Então, essa foi a proposta da qualidade, com essa ideia de gerir o ciclo de vida do processo. Ele será um acordo entre nós de execução, até a gente achar juntos um melhor, né? E a gente vai continuar provendo todas as informações para a avaliação desse processo, né? Então, ele está sobrecarregado, o tamanho da equipe não dá conta do volume. Então, todas essas análises a gente vai poder fazer para mudar o desenho do processo. Então, é isso mesmo, né? Cristina tem razão. O grande desafio aqui é esse que eu coloquei para vocês, né? Aonde eu posso tornar o processo mais mecânico, né? E criar regras para ele, regular esse processo, e aonde eu posso deixar que as pessoas exerçam sua autonomia e sua qualidade profissional para conduzir o trabalho. Tá? Então, nós vamos estar ganhando na escala e no escopo. E aí tem uma recomendação aqui importante para vocês.
Se o processo é de natureza orgânica e eu tento regular ele demais, né, eu tiro a flexibilidade, eu perco em desempenho. Se o processo é de natureza mecânica e eu tento tratá-lo como se ele fosse orgânico, né, eu também vou perder em produtividade e vou perder em desempenho. Né? Então, essa conjugação, né, aonde eu controlo, aonde eu estabeleço regras e aonde eu deixo que a regra apareça naturalmente, essa decisão é importante no trabalho especificamente de vocês. Porque olha que diferença existe de um trabalho fabril. Num processo de produção fabril, eu posso dizer exatamente como é que as coisas vão acontecer. O trabalho é mecânico, eu vou dizer, olha, você vai cortar, eu estou fazendo um abajur, né? Então eu vou dizer lá para o operário, você vai cortar o pé do abajur exatamente com 25 centímetros. Então, 25 centímetros é a minha regra. Eu posso controlar as minhas máquinas para que elas só cortem 25 centímetros. E eu não quero perder nada, eu não quero ter nenhuma apara que seja jogada fora. Então, olha como essa decisão, como ela é mecânica, eu estou tratando um processo mecânico e eu estou adaptando as minhas capacidades produtivas para isso. A máquina está ajustada para cortar 25 centímetros. A regra está definida, né? A minha regra técnica, a minha norma técnica está dizendo corte 25 centímetros e nada mais do que isso. E não perca nada. Né? Então, eu não posso cortar 30 e depois tirar mais 5 centímetros e jogar fora aquele resto. Então, a qualidade cuidou disso, mas eu não tenho como adaptar isso no trabalho de vocês. Né? Então, a gente precisa, na modelagem de serviços, né, a gente precisa ficar regulando essa diferença entre a escala e o escopo. Né? Então, o que eu torno mecânico e o que eu torno orgânico. E toda vez que eu me confundir nisso, eu posso ter uma perda, eu posso ter um desperdício no meu trabalho. Né? Ou porque eu tive que refazer alguma coisa porque saiu errado, ou porque eu passei por uma atividade que eu não precisaria ter passado naquele caso específico. Então, a gente vai ficar compatibilizando essas duas coisas. Né? Isso é essencial na análise de processos, né? Você entender o quanto a gente vai ter prescrição no processo e o quanto a gente vai ter autonomia, flexibilidade para vocês trabalharem. Né? Então, Professora, sim. desculpa, é uma pergunta rápida, curiosidade. Com relação a esses softwares, eles têm a capacidade de me propor um processo mais eficiente, algo do tipo, ou não? Ele realmente só analisa dados e me entrega com relação ao processo que ele vai identificando. Eu consigo programar para ele, de alguma forma, me sugerir processos eficientes? Claro, ele vai te fazer isso perfeitamente. Né? Você tem softwares hoje que tem essa funcionalidade bastante evoluída. Por exemplo, aqui no Disco, eu posso olhar, eu posso perguntar para o software qual foi o trajeto que me deu maior desempenho. Então, você vai poder analisar aqui qual foi o processo, qual foi o trajeto que foi percorrido pelos casos, que foi mais rápido, quais foram os que não tiveram retrabalho. Então, tudo isso a mineração vai te sugerir. Ela não vai te dizer qual é o melhor, mas ela vai te expor essa informação para que você analise. Uma comparação interessante que eu costumo fazer sobre a mineração é que a mineração é muito fácil de ser implementada, porque basta eu ter a base de dados que eu minero. Não? Mas ela é mais difícil de ser interpretada.
Com relação à qualidade, ela é mais difícil de ser implementada e ela é muito fácil de ser interpretada. Então, ela é difícil de ser implementada porque ela depende da percepção das pessoas, ela depende da disposição das pessoas em relatarem as falhas do processo, né? Agora, depois que isso aconteceu, ela é fácil de ser interpretada, porque eu posso chegar e dizer assim, aqui eu retrabalhei, eu perdi, posso chegar para vocês assim, objetivamente e dizer assim, eu perdi 20 minutos na execução do meu trabalho porque eu tive que refazer alguma coisa, né? Então, é muito fácil você interpretar a qualidade. Agora, na mineração, ele está te mostrando tudo isso e você precisa dessa interpretação. Mas a mineração vai te ajudar, ela vai te mostrar isso. Então, eu posso perguntar, analisei lá, sei lá quantos mil processos aí de licitação, né? E aí eu vou dizer, olha, o processo que foi mais eficiente, né? Ele usou o número correto de atividades, né? Então, ele foi célere nesse sentido, ele usou a quantidade certa de atividades que ele deveria ter usado, no tempo correto, no número de pessoas correto. Então, eu vou poder dizer isso para você, qual foi o trajeto que foi mais eficiente. Não, perfeito. Tá bom. Muito obrigado, professor. Então, são recursos muito poderosos, né? E, por isso, agora, eles dependem de vocês para interpretar, né? Porque a gente não pode dizer previamente que um advogado ou que um caso foi ineficiente porque eu precisei conceder vista durante 10 vezes, ou eu precisei fazer 30 diligências quando o outro semelhante só passou por 2. Eu não posso dizer previamente que isso é um erro. Então, eu preciso de uma capacidade interpretativa maior. Não, beleza. Era justamente esse o ponto que eu estava questionando. Muito obrigado, professor. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos ir para frente aqui um pouquinho? Então, os softwares, estão todos eles aqui para vocês podem pesquisar aí na internet quando vocês quiserem, né? Podem descobrir aí se vocês já estão usando algum deles. O ProM é livre, então, se vocês quiserem até fazer exercícios, eles eram caríssimos, agora estão bem mais baratos. A gente não compra esses softwares, você aluga serviço na maioria das vezes. O Upflux é nacional e os outros são feitos por empresas de consultoria bastante poderosas aí pelo mundo, já com muita experiência em modelagem de processo. Então, professora, oi. Não, desculpa, só que a senhora comentou e a gente costuma utilizar o Visage aqui, né, para fazer os nossos mapeamentos e tal. E coincidência, depois da aula de segunda da senhora, eu estava mexendo no programa e vi lá que a última versão deles tem uma... Só que assim, aí o Visage a gente usa porque ele é gratuito, né? Uhum. Então, ele é tranquilo para mexer. Mas na versão paga, a versão Plus dele lá, tem uma opção de mineração também. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Isso ninguém falava nisso, isso estava escondido dentro dos laboratórios das universidades e principalmente dentro das faculdades de ciência da computação, e agora isso aí foi para a rua. Então, todos eles, todos os softwares que nos ajudavam a mapear processo e analisar processo segundo os métodos de qualidade total, de produção enxuta, de Six Sigma, segundo todas essas metodologias, saíram correndo para fazer a mineração. Não? Então, é isso aí. Agora, o Visage ele é livre na modelagem, no desenho de fluxo. Né? Então, ele é gratuito nesse sentido, mas ele não é tão gratuito assim, porque ele vende a automação. Né? Então, sem dúvida nenhuma, como ele vende a automação, o que significa vender a automação? Você vai lá no Visage e desenha um fluxo. Eles têm um sistema
que lê esse fluxo e controla esse fluxo para vocês. Então, ele é capaz de disparar atividades, por exemplo, uma atividade foi feita, ele identifica que aquela atividade foi concluída e ele vê qual é a atividade que vem na sequência. E aí ele dispara aquela atividade para algum funcionário executar, ou ele mesmo executa porque ele vai a outro sistema e pode executar aquela atividade sozinho, né? Então, o que ele faz gratuitamente e que não tem assim, carinho nenhum com a gente, é permitir que a gente modele o processo, mas depois que você desenhou o processo, você tem que comprar o software que faz a automação. E dado que ele faz a automação, ele gera a informação para modelar, né, para fazer a mineração. Né? Então, o que os softwares hoje, os pacotes aí que a gente compra, né, o que eles estão fazendo hoje com relação à modelagem é registrar a informação que é necessária para modelar processo, que são as respostas que a gente dá. O que é feito, como é feito, que regra usa. Então, se eu tenho essas informações, né, registradas no sistema, eu consigo modelar. Os sistemas que foram feitos por nós aí dentro das nossas organizações, eles não tinham essa preocupação, né? Então, agora está todo mundo com essa preocupação de ter registros nos sistemas que permitam a modelagem de processo. E essa é uma outra etapa na melhoria do sistema, né? Eu preciso ter a informação que me permita minerar o processo de trabalho e fazer as análises que a gente precisa para garantir que estamos fazendo as coisas com efetividade. Então, é isso, todos eles correram, né? Por exemplo, o Ares, que é um software poderoso, semelhante, mais poderoso do que o Visage, né? Ele também não tinha mineração, agora ele tem. Né? Esse outro que se chama KeepR também foi um dos primeiros a sair com essa possibilidade. Né? O Celonis é um software completamente completo, né? Ele é completo nas funcionalidades, ele permite que a gente faça uma quantidade absurda de coisas na mineração, ele é exclusivo de mineração, né? Ele é muito caro, mas ele é uma potência. Então, todo mundo agora está dedicado a ter meios para que a mineração seja um recurso viabilizado dentro da organização de vocês. Tá certo? Mais alguma coisa? Perfeito, obrigado, professora. Nada, vamos para frente um pouquinho. Né? Então, agora a gente vai cuidar um pouquinho do desdobramento da macrovisão. Né? Vocês representaram a AGU em processos, lá na cadeia de valor. E agora, como é que quais são os próximos passos nessa modelagem de processos? Então, o que a gente precisa agora é o tal do sincronismo estratégico. Né? Vou mostrar isso aqui tudo de uma vez. Então, vocês fizeram a cadeia de valor, um desenho assim, mais ou menos. Esse aqui está meio antiguinho, mas vocês fizeram a cadeia de valor. Agora, como é que eu desdobro essa cadeia de valor? Para cada macroprocesso que vocês colocaram na cadeia de valor, eu vou tentar abrir esse processo usando a mesma lógica que eu usei para fazer a cadeia de valor. Então, imagina que vocês puseram lá na cadeia de valor de vocês o atuar no contencioso. Esse é o meu macroprocesso. Agora, o meu foco de análise não é mais a AGU como um todo, é o atuar no contencioso. O que é primário, né? O que é finalístico no atuar no contencioso? O que apoia a atuação no contencioso? Então, é como se eu estivesse fazendo uma cadeia de valor para cada macroprocesso que você colocou na sua cadeia de valor. E esse ainda seria uma visão macro daquele macroprocesso. Né?
Então, o que é uma cadeia de valor? Ela é um conjunto de macroprocessos. Como é que eu desdobro esse conjunto de macroprocessos? Em visões decorrentes dela, né, que vão usar a mesma lógica de construção que a gente usou para fazer a cadeia de valor. E agora, vou desdobrar mais ainda. O que significa isso? Significa que para cada processo que eu achei dentro de um macroprocesso, eu desenho para ele um fluxo de atividade. Aqui eu entrei na disciplina do Lourenço. O Lourenço mostrou isso aqui, feito no Visage, feito de maneira diferente aqui. Eu usei uma outra metodologia aqui para mostrar esse fluxo. Não? Vocês estão usando o Visage, feito nas raias, cada raia corresponde a uma área, porque aí eu caso o organograma com o processo. Não? Então, o que é uma cadeia de valor? É um conjunto de macroprocessos. O que é um macroprocesso? É um conjunto de processos. O que é um processo? É um conjunto de atividades. E eu posso descer mais ainda e analisar cada atividade, o que entra, o que se processa, o que sai, o que eu entrego, né? Eu posso detalhar mais ainda. Essa técnica a gente chama de mapeamento em camadas de detalhamento. Quanto mais eu desço nas camadas de detalhamento, mais eu tenho informações sobre como o processo deve ser feito. Né? E eu posso analisar esse conjunto. Eu também vou poder sincronizar isso à estratégia. Por quê? A cadeia de valor refletiu uma estratégia, que, por sua vez, refletiu o objetivo do macroprocesso, que, por sua vez, refletiu o objetivo do processo, que, por sua vez, refletiu o objetivo das atividades. Se eu estou executando uma atividade, eu sei de que processo eu vim, eu sei em que macroprocesso eu estou e eu entendo como eu estou agregando valor à cadeia de valor. Então, a ideia de desdobramento da visão macro, né, e a ideia de sincronismo estratégico é que a ação está toda conectada, não existe ação desconectada da estratégia principal. Por isso, a gente pode garantir que a gente agrega valor. Então, né, é isso aqui, a modelagem que nós estamos tratando é essa maior aqui, essa aqui que não tem muito detalhamento, porque quando vocês entraram na disciplina do Lourenço, agora eu estou vendo as coisas nos mínimos detalhes. Né? Eu estou vendo o que eu faço, como eu faço, eu estou vendo qual é a área que está fazendo, eu estou vendo que regra eu estou usando, que sistema eu estou usando. Então, o volume de informação que eu tenho sobre a execução do trabalho, a rotina de trabalho, ela se dá a partir do entendimento do processo. Quando, na visão da construção macro, a gente tem uma visão menos detalhada, porque eu não vejo quem está fazendo, eu não vejo atividade, eu não vejo nada disso, mas eu entendo tudo que precisa ser feito para cumprir a missão. Dúvidas, pessoal? Vou parar um pouquinho aqui. Dúvidas? Está tudo entendido, assim, as interfaces entre a minha disciplina e a disciplina do Lourenço, as interfaces entre a minha disciplina e a disciplina de estratégia. Está tudo amarradinho? Né? Então, vocês pegaram aí, né, uma grande fatia da gestão. Pensar estrategicamente, colocar a estratégia em ação, agir e agir no dia a dia. E criar todas as condições para melhorar o desempenho, né, da execução do trabalho e o desempenho da estratégia. Está tudo amarradinho? Então, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, e aí a gente volta
e fazemos um exercício. Vamos tentar exercitar vocês pegarem um macroprocesso da cadeia de valor e desdobrar ele nos seus principais processos. Vamos tentar fazer isso? Então, 15 minutinhos de folga e a gente volta para trabalhar praticamente. Certo? Então, 10h15 eu estou aqui. Até já, pessoal. Vai lá, professora. Tá. Professora, obrigado. Até já. Obrigada, Sara, pelas ajudas. De nada, professora. Até já. Bom cafezinho para todos. Todos prontos? Então, o desafio agora seria pegar a cadeia de valor que vocês têm, escolher um macroprocesso e tentar criar para ele um desdobramento, ou seja, né, entender para que esse macroprocesso existe, o que é que ele tem que produzir, o que é processo primário para ele, o que seria, ou se é que existe, algum processo que apoie a execução do trabalho. Conseguem? Acho que esse é fácil, não é? Então, vou dividir vocês em grupo. A gente fez da outra vez 8 grupos? Não, né? Fizemos 6. 5? Fizemos 5 ou grupos. 6. Tá bom, vou fazer 5 grupos e aleatórios para vocês trabalharem um pouco. Eu acho que isso aí dá para a gente fazer mais ou menos em... O quê? A gente volta 15 para as 11? Ou é pouco? Pouco, não. Voltamos 11 horas? Eu acho melhor. 11 horas eu acho melhor. Tá bom. Está entendido o que eu queria que vocês fizessem? Querem que eu mostre aqui a cadeia de valor e a gente trabalhe um pouquinho nela? Ah, eu gostaria, professora. Então, Eu queria entender, professora, se é para a gente escolher o macroprocesso finalístico. qualquer um, o que vocês acharem conveniente, talvez aquele que vocês conheçam mais. Então, está aqui a cadeia de valor de vocês, né? Então, eu vou considerar que isso que está aqui em cima é uma categoria de processo. Vou considerar que cada símbolozinho desse daqui, que parece uma flechinha, é um macroprocesso. Então, vocês vão escolher um macroprocesso, que é o processo de atuação em contencioso administrativo, processo de cobrança e recuperação de crédito, processo de ouvidoria, processo de aquisições, né? Então, cada um desses aqui é um macroprocesso. Agora, eu quero que vocês selecionem ele e vão pensar o que é primário no contencioso administrativo, né? Então, quais são as 2 ou 3 fases que fazem com que vocês consigam atuar no contencioso administrativo, né? A mesma coisa lá, que escolhi as aquisições. Então, eu vou desdobrar o macroprocesso aquisições. Como é que começa isso aqui? O planejamento da aquisição, a elaboração do projeto básico, a aquisição propriamente dita, a elaboração do contrato. Então, isso é linha primária, né? O que eu quero que vocês percebam é que o raciocínio é o mesmo, né? Então, todo mundo aqui produz alguma coisa, através de uma linha primária e de uma linha de apoio, se a gente for usar lá os princípios do Michael Porter, que são mais fáceis da gente pensar, né? Então, para eu fazer aquisições, a minha linha primária é essa: planejo, elaboro o projeto básico, eu executo a compra, faço lá a licitação, tá? Chego no contrato, acompanho o contrato. Esse é o meu ponta a ponta na aquisição.
Agora, o que apoia a aquisição? Apoia um relacionamento com o fornecedor, pesquisa de fornecedor, apoia pesquisa de novos produtos no mercado. Então, você definiu, né, o escopo do macroprocesso aquisições nos seus processos de trabalho. Numa terceira camada de detalhamento, a gente teria que dizer como é que você planeja aquisições. Aí eu vou fazer o fluxo de planejamento. Claro? Então, vocês estão usando a cadeia de valor, vou parar aqui, mas vocês também estão pensando dessa maneira aqui, né? Vocês foram lá na cadeia de valor, pegaram um macroprocesso e desdobraram esse macroprocesso nos seus processos finalísticos e nos seus possíveis processos de apoio, né? A sequência seria, na camada de detalhamento seguinte, seria, né, vocês fazerem um fluxo de atividade para cada processo que vocês puseram no macroprocesso. O raciocínio é sempre o mesmo, né? Tanto do lado da elaboração, né, da cadeia de valor, quanto no pensamento sistêmico. Cada coisinha dessa daqui, cada símbolo que está aqui é uma entrada, um processamento, uma saída, usa normas, usa recursos, usa equipe, gera informação avaliativa e está inserido no contexto maior, né? Exatamente como a gente falou lá na definição de processos. Tá? Ela aqui, o nosso pacote processo, né? O nosso pacote de análise. Cada elemento que vocês colocaram lá na modelagem significa uma entrada, um processamento, uma saída. Usa recursos, usa normas, norma técnica, normas institucionais, legislação, né? Usa recursos, sistemas de informação, equipamento, instalação. Tem uma equipe de trabalho, tem uma força de trabalho. Eu gosto de usar esse termo força de trabalho, porque os nossos processos podem ser terceirizados, né? Então, eles não são feitos só por um funcionário nosso, tem terceiros envolvidos na execução desse processo. Então, o que eu tenho mesmo é uma força de trabalho. Desenvolve a informação avaliativa, né? Para cada um deles, eu vou medir o desempenho dele. É feito num determinado tempo, mas isso aqui a gente pode deixar para pensar depois. E está inserido num contexto, né? Então, cada coisinha lá, cada macroprocesso que está na cadeia de valor, cada processo do desdobramento vai seguir esse raciocínio, né? E todos produzem alguma coisa, que está definido que isso é o sentido de valor que a gente tem. O que é que eu entrego? Então, vocês vão pegar um macroprocessinho lá da cadeia de valor, vão escolher eles livremente, pega lá o que o grupo mais domina, né? E vão desdobrar um macroprocesso nos seus processos pertinentes. Fechado? Fechado. Desafio lançado. Vamos tentar, né, professora? Vamos Vocês, tentar. Professora, uma dúvida. vocês sempre conseguem. É para a gente usar o Visage para mostrar, não? O Visage, ele não, você pode até usar o Visage, não tem problema nenhum. Não, você não vai precisar das raias, você vai modelar isso numa raia só. Não? Pode usar o Visage, vai ser um bom exercício. A modelagem macro, ela não está nesse nível de detalhamento que o Visage exige. Mas se você criar o desenho macro numa raia só, vai dar certo. Ah, tá bom. Podem tentar, podem fazer no PowerPoint, né? Vai servir de exercício. Vamos lembrar lá das recomendações do Lourenço. Tá bom?
Fechado? Tão confortáveis? Pouco. A gente, deixa eu só me organizar. muito A gente vai divertido. pegar a cadeia de valor, vai escolher um macroprocesso, né? Isso. E vai Vocês vão me dizer destrinchar. vai destrinchar ele. Quais são os processos que fazem com que aquele macroprocesso cumpra os objetivos dele? Os microprocessos. Não são micros, eles não são micro ainda, eles são processos. Eu não estou num nível, deixa eu voltar para cá. Eu não estou num nível de detalhamento muito grande. Então, é isso aí. Eu quero saber, vamos lá, vamos pegar o gestão de pessoas. O que é primário na gestão de pessoas? Estou imaginando aqui. É captar as pessoas, né, fazer concurso, botar as pessoas para dentro, gerenciar a vida funcional delas, o tempo que elas passam lá, e encerrar o contrato ou desligar as pessoas. Em algum momento elas vão embora. Né? Eu posso ter essas 3 fases. O que é apoio? Apoio é pagar pessoas, apoio é dar saúde e segurança no trabalho. Né? Isso é apoio de todo esse... de todo esse seu diagnóstico é de processo. quê? Da sua doença. Oi? Obrigado. Tá bom? Ficou mais claro? Então, vamos ver o que vocês conseguem. Vamos lá ver qual é... Professora, Sim. eu acho assim, poucas pessoas aqui na turma têm habilidade assim, de lidar com visagem todo dia e tal. A gente pode só fazer um texto também, reportando isso? Eu quero que vocês façam desenho. O desafio aqui é desenhar. Desenho? Pode usar um PowerPoint. Usa um PowerPoint, vai fazendo o desenho no PowerPoint, usa um Word, não precisa usar software nenhum. A visão macro, ela é macro. Então, vocês vão botar numa folha de papel, né, o resultado. Beleza. Tá? Então, pode usar o PowerPoint, é super simples fazer isso no PowerPoint. E Ok. sempre pensando no mesmo raciocínio. O que é primário, o que é apoio. Vocês sempre conseguem. Tá bom? Tá todo mundo sério. É momento de pensar. Momento de pensar. Então, vamos lá. Vou separar vocês em grupo. Em 5 grupos, né, que a gente faz. Vai dar quanto tempo, professora? Até que horas? Bom, aí já passou um pouco, né? Vamos dar o quê? Pois é, porque vai ter que desenhar. 11h15, tá bom? Tá. 11h15, a gente volta. Beleza. Opa, 5 grupos, automaticamente. Criei. Pronto, mandei o convite. Novo, Sam. Você pode ativar por mim. Você não é co-host, ativa por mim, eu esqueço. Acho que não pode deixar. Ah, que pena, não gravamos essa discussão boa. Então, pessoal, tá vendo assim, tá vendo o potencial de discussão que a gente tem numa modelagem como essa? Né? E não fiquem preocupados se está certo, se está errado, né? É assim, não é assim, não fiquem preocupados. O importante é isso, vocês estão usando um instrumento didático. Ele foi feito para instigar uma reflexão.
Né? E é isso que você está falando, é isso que você está fazendo. São essas atenções que vocês vão começar a deixar mais apurado para que vocês possam cada vez mais entender o que se faz e interferir na qualidade daquilo do que se faz. Né? Então, como linguagem, nós somos muito enxutos. A gente vai dizer somente o que é necessário ser dito para que as pessoas entendam como se cumpre a missão. E vamos aumentando essa quantidade de informação ao longo do desdobramento das camadas. Quando a gente chegar no fluxo de atividade, eu vou precisar falar mais coisas, né? Então, eu vou precisar falar o que é feito, quem faz, como faz, o que usa. Tudo isso eu vou falar lá no fluxo. Aqui, eu não preciso falar tanto, não? Só dar um entendimento maior. Então, já falamos aqui, 2 salas falaram. Quais são as próximas? Quem mais gostaria de falar para incrementar mais ainda essa discussão? A gente pode ir, professor, agora. Vou aqui compartilhar, tá? Tá bom, Henrique. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Share. Tem que primeiro abrir aqui, um instantinho só. Abriu. Pessoal, vê? Uhum. Pronto. Eu peço para a Cristina, se a Cristina puder explicar para a gente. Cristina Joen. Aqui o PAC, que é o processo de aquisições, o macroprocesso. Dentro do macroprocesso aquisições, aí a gente teve, agora que eu pelo menos estou começando a entender o que a senhora está falando de primário e secundário, e a gente tentou dar um arranjo aqui no particular, professora. Tá, não tinha entendido. Primário e apoio. Enfim, a gente não tinha entendido tão claro assim, tá? Uhum. Dentro do macroprocesso aquisições, nós temos todos esses processos mapeados lá no nosso portfólio de processos, né? Então, e aí aqui a gente tentou fazer o que seria o primário e o apoio. Então, o planejamento da contratação, que é a parte inicial, apoiado no plano anual de contratações, que é onde a gente estabelece de um ano para o outro as contratações que vão ser realizadas. O processo licitatório, como um processo à parte primário, né? Que aí tem todo um desenho por dentro. E a gestão de contrato enquanto primária, e os apoios é a parte de renovação e recomposição econômica, que aqui são os reajustes e apostilamentos que a gente faz no contrato. O encerramento contratual, né, quando ele chega ao fim e as suas etapas, a parte de sanção, que faz parte dessa gestão do contrato, e a liquidação de despesa, que é a parte já que entra no processo de pagamento. Então, também que encerra essa parte de gestão do contrato. Tá bom. Então, vamos interpretar aí o seu desenho. Então, olha só, vocês já estão conseguindo assim, desenhar numa folha só tudo que é feito, né? Agora a gente pode só arrumar desenho. Então, o que seria primário no processo de aquisição? O planejamento, a contratação propriamente dito, né? O processo licitatório, mas aqui poderia ser outras coisas, né, Cristina? Poderia ser uma dispensa de licitação, poderia ser uma compra direta. A gente chamou de processo licitatório o processo, mas lá dentro, quando ele está desenhado, ele faz essas divisões. Né? Isso. Então, o planejamento, o processo licitatório e a gestão de contrato. Então, esses seriam as 3 grandes fases da aquisição. Eu planejei, contratei, né, selecionei o contratado e fiz um acordo com ele de entrega. Né? Mais ou menos assim. Isso. Então, essas seriam as 3 fases. Agora, apoiando isso tudo, tem um plano anual de contratação, né, que talvez seja alguma atividade dentro do planejamento da contratação. Não, na verdade, ele é um processo, professora. Tem todo uma estruturação, a gente tem regramentos próprios de como é que tem que ser feito, são várias áreas, ele não é uma atividade específica, tá? Ele é um processo. Mas não é isso aqui que vai gerar o planejamento da contratação? Não.
Não, Então, ele é um pedaço, né? Ele é base mas ele não gera o planejamento, não. Ah, tá ótimo. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é que no planejamento existe uma entrada, um processamento e uma saída. Aqui vai sair um plano de contratação. Para fazer o plano de contratação, vocês precisaram usar esse plano anual de contratação. Isso. Cada um com uma entrada, um desenvolvimento e uma saída. Tá ótimo. Então, esse seria um processo de apoio para o planejamento, né? E o processo de gestão de contrato, ele estaria apoiado pela renovação e recomposição, é isso? A liquidação das despesas. Isso aqui faz parte do processo de aquisição ou a liquidação da despesa está lá na gestão financeira e orçamentária? Não, na gestão. É o finalzinho da gestão do contrato antes de se começar, de fato, o processo de pagamento. Então pronto. Então está perfeito. Então você teria 4 processos de apoio, 5 processos de apoio dentro da aquisição e primário seria o planejamento, o processo licitatório e a gestão de contrato. Para mim está bem razoável o escopo da aquisição para vocês. Tá bom? O resto do grupo aí tem algum comentário? Ou tem outro grupo que tenha feito o mesmo? Não, professora, eu caso? concordo. Tem outro grupo que tenha feito o mesmo caso? Não, né? Então tá ótimo. Tá bom. Vou parar o compartilhamento. Obrigado, professora. Professora, o Guilherme só não tem consideração porque ele é meu professor. Então, se eu errar, a culpa dele, que foi meu professor. Tá? Só para ficar registrado. Eu vou ter que sair também, tá? Levar meu filho na escola. Gente, tchau, até sexta. Tchau. Olha só, professora, eu queria ter feito o PAC, né? Mas aí eu sabia que a Cris não estava no meu grupo, ela ia fazer, né? Aí eu nem dei essa ideia para o grupo 2, tá? Tá bom. Qual é o próximo grupo? Então já tem 3 grupos, faltam 2. Quem é das outras? Falou a sala 1? Não, a sala 2? Professora. Grupo 5. Sávio. O que vocês fizeram? Eu vou pedir para a colega Lívia compartilhar a tela, por gentileza. Nós escolhemos, dentro da cadeia de valor, um macro processo chamado processo de gestão de pessoas. Tá. Aí? Isso. Obrigado, Lívia. E dentro desse macro processo, nós pegamos 2 grandes processos de trabalho. Embora existam diversos, a gente preferiu focar em 2 apenas. O primeiro, que seria gerenciamento, começaria com gerenciamento de vagas, né? Decorrente da necessidade de recomposição, verificar qual a qualificação necessária para cada posto ou cargo vago, quantos cargos disponíveis, e em seguida a gente passaria para um processo de recrutamento e seleção e no final alocaria as pessoas nas respectivas lotações. Tá, essa seria uma linha primária. Perfeito. E uma outra linha que nós pegamos também, primária ainda, seria da capacitação, né? Que decorreria da necessidade de aprimoramento e atualização. Inicialmente, passaríamos para um levantamento das necessidades, verificaria a disponibilidade orçamentária e depois realizaria a contratação e a realização dos cursos. Tá, então esses mais clarinhos aqui seriam atividades dentro da captação. Perfeito. Tá, perfeito. então para vocês têm 2... você tem uma linha muito clara, né, que é o gerenciar vagas, fazer a contratação e lotação. Esse aqui, para mim, isso aqui estaria tudo da mesma cor, porque são processos pesados esse aqui, né? E uma área de gestão de pessoas, ela existe num sentido para manter as pessoas, para entregar pessoas à organização como um todo. Então, isso estaria sendo satisfeito nessa linha toda aqui. Né? Vocês têm também o outro processo, também consideraram a capacitação, né? E teriam outros processos aqui. Sim. Sem dúvida nenhuma, esse aqui é um macro processo
É bastante grande, né? Perfeito. Ele tem muita coisa, mas tá bom. Então, vocês identificaram, assim, o que vocês estão dizendo aqui para mim é que a gestão de pessoas, no caso aí da AGU, ela existe para colocar pessoas para dentro e para capacitar pessoas. Também para isso, né? Nós pegamos esses dois, mas existem outros processos de também, trabalho que nós não elencamos. Uhum. Então, aqui é interessante na gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas tem toda uma gama de serviços que precisam ser prestados aos funcionários, né? Então, todo essa quantidade enorme de coisas que vocês fazem para pagar pessoas, para afastar pessoas, né? Então, tudo isso seriam processos de apoio dentro da gestão de pessoas, né? Então, tem uma gama de serviços que são prestados que são apoio da gestão de pessoas. Agora, para vocês aqui, a estratégia principal que está chamando a atenção de vocês aqui na estratégia é a capacitação e a busca por pessoas. Isso, perfeito. Tá bom. Então, professora, eu só queria fazer uma consideração, assim, eu não sei se eu estou... na parte de capacitação, eu acho que a disponibilidade orçamentária não é um apoio. A disponibilidade orçamentária faz parte da contratação. Não sei se seria a contratação num e a realização do curso em outra. Não sei o que o grupo pensou. Na verdade, Desculpa. Cristina, a ideia aí é estar especificamente uma linha primária, né? Não tem a linha de apoio expressa aí. Nós não colocamos a linha de apoio expressamente aí, embora exista. Fizemos 2 linhas primárias, então a disponibilidade orçamentária nessa parte de capacitação está inclusa na linha primária. Não seria apoio. O que eu estou entendendo aqui é que vocês fazem um levantamento de necessidade, depois vocês, na verdade, fazem um orçamento para os cursos, né? Eu não tô vendo isso aqui como confundindo com o macro processo de gestão orçamentária e financeira, né? Até porque as necessidades serão infinitas, eu acho. Sempre vão ser gigantes e tem um teto orçamentário que pode... Então, talvez isso aqui seja uma adequação, seja uma análise do orçamento que seria necessário para as necessidades, seria não se confunde, né, com o processo de gestão orçamentária e financeira, né? Então, você sabe o que você tem que fazer, você vê se você tem dinheiro para fazer, e aí você vai contratar, vai realizar os custos, né? Você vai acionar a contratação, então vocês aqui fariam uma interface lá com o processo de aquisições, porque vai contratar ENAP, Fundação Getúlio Vargas, mas não sei o quê, né? Vai montar aqui uma rede de professores, então isso aqui seria uma interface com a contratação e aí a realização e acompanhamento da execução dos cursos. Mas eu estou entendendo que eles colocaram em cor diferente para dizer que essas aqui são as grandes etapas da capacitação. Perfeito. Tá? Mas é isso aí, outra coisa importante, aí, Cristina falando, me veio isso agora à cabeça. Muitas vezes a gente erra saindo fora do escopo do processo, né? Então, usar essa linguagem da interface é importante. Então, para você capacitar alguém, né, teoricamente, você precisaria de recursos, você precisaria de um orçamento de capacitação, né? Então, esse orçamento de capacitação ele está sendo feito aqui no processo de capacitação, mas ele não se confunde com o processo de elaboração do orçamento, vou dizer assim, na geral da AGU. Então, é importante a gente não fugir ao escopo do processo, né? Não invadir o outro. Está claro? Está ficando bom? Então, vamos lá, outro grupo? Professora, a gente era, acho que, da sala 1, né? E, primeiro, até antes de abrir aqui, a gente teve bastante dificuldade de entender algumas questões, então, assim, a gente discutiu bastante
Primeiro, uma dificuldade a gente não compreendeu, acho, e se eu estiver equivocado, os colegas podiam me ajudar. É a questão do primário e do apoio. Depois a gente ficou discutindo como que seria, por exemplo, a demanda que a senhora deu da gente construir esse fluxo, seria um fluxo de atividades e um fluxo de processos. E aí a gente ficou discutindo essas questões e a gente inicialmente, a gente começou a analisar a questão da demanda do consultivo, que são recebidas nas consultorias jurídicas da AGU. Teve alguma questão de debate, até porque no nosso grupo a gente tem tem colegas que são da parte administrativa, colegas que estão nas procuradorias federais e colegas que estão em Brasília, né? Então a gente teve uma dificuldade de porque os processos são um pouco diferentes. E depois a gente fez o seguinte, de fazer uma análise, e pegamos no portfólio que a própria AGU nos fornece, eu vou compartilhar aqui, e fomos debater esse portfólio, se seria essa a questão do processo adequado. Deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui compartilhar, né? Então, a gente pegou esse processo aqui macro, que é o processo de gestão de pessoas. E aí a gente começou a debater, em relação a esse processo, a questão do fluxo dele de processo, em relação a cada objeto da demanda que chega, ele é dividido, então você tem um objeto aqui, necessidade de recomposição de força de trabalho. Então, você vai ter um processo ele vai decorrer dele, vai surgir um processo de recrutamento e seleção, né? E aí, dependendo do caminho que vai ser adotado, você vai ter aqui nesse caso, você tem uma interdependência com outro processo. E aí, esse caminho que a gente foi dando uma estudada e verificando que vários outros processos, eles já são mais independentes e já alcançam o resultado final. Confesso, professor, que a gente ficou discutindo essa questão até para desenhar, e o tempo acabou, a gente debateu muitas questões sobre como deveria apresentar o trabalho, e realmente o tempo foi se exaurindo, e ao final a gente chegou à conclusão... Vocês fizeram coisa beça. Vamos ficar dependendo... Não, professora, com toda sinceridade, esse modelo aqui é um modelo da própria AGU. Tá? Então, assim, a gente foi analisando esse processo para verificar a adequação, se a gente concordava com ele. Porque a gente estava analisando isso até para construir, só que realmente não deu tempo. Se a gente começar a construir... Obrigado. Sim, e aí a gente debateu sobre essa questão dos processos de interdependência para chegar ao resultado final. Pelo que eu entendi agora, eu acho que aqui a gente já... Porque cada processo aqui, você vai ter um processo com fluxo de atividades que eles também são desenhados de forma independente. Você vai ter todo um fluxo de atividades para cada dentro desse processo, né? Eu não sei se esse fluxo aqui é o que a senhora realmente desejava dessa forma. Pelo que eu entendi, a senhora queria uma coisa mais macro. Exatamente. Acho que a gente entrou aqui analisando essa questão e está mais micro, né? Eu confesso, eu não sei se foi toda a percepção do grupo, eu acreditava que era uma coisa mais micro. Aí é até um equívoco meu. Então, mas olha só, voltando, primeiro a gente vamos ajeitando assim toda uma nomenclatura aí que vocês estão se acostumando com ela, tá? Então, tudo depende aí da metodologia de desenho de processos, né, que vocês estão utilizando. Vocês já estão utilizando o Visage, e o Visage trabalha com essa notação que chama BPM, que foi o que vocês exercitaram lá com o Lourenço. Então, existem várias maneiras da gente criar isso. Eu uso como metodologia esse desdobramento em camadas. Então, ele vem da cadeia de valor, a cadeia de valor é alguma coisa bem macro, depois eu entro num outro detalhamento que ainda é macro, até eu cair num fluxo, né? Então, é por isso que eu acho importante que vocês definam bem aí dentro da AGU e divulguem qual é essa convenção de linguagem.
Eu chamo até de convenção, porque essas notações elas são tão amplas, porque elas precisam conversar bem até com o pessoal que desenvolve sistemas para facilitar a vida deles. Então, que a gente faz uma seleção de símbolos que a gente usa, então, uma explicação sobre qual é a metodologia que a gente está usando de desenho. Essas metodologias, nos últimos anos, elas se modificaram bastante, né? Então, vocês vão ver que a maioria das cadeias de valor que vocês têm aí no setor público, o Ministério da Economia e tudo mais, está usando um modelo de cadeia de valor que põe várias camadas no mesmo desenho. Isso também é bom, né? Você vê logo de cara a organização como um todo. E depois vocês descem para um outro nível de detalhamento. É como se vocês tivessem só duas camadas, a camada de cadeia de valor e a camada de fluxo. Então, não precisaria dessa intermediária que eu estou fazendo com vocês. Essa intermediária é boa para a gente exercitar os conceitos, né? Então, aqui, para mim, olha, se você sumisse com todas essas linhas aqui e ficasse só com os símbolos, assim, só com o símbolo de subprocesso, né? Esse aqui, esse azulzinho, né? Você já tinha feito uma visão mais macro do que essa. E aí você arrumaria isso aqui, né? Então, seguir um modelo mais detalhado, né? Ou seguir um modelo onde você consegue agrupar melhor as coisas e desenvolver essa linguagem. Então, vamos lá, cadeia de valor é um conjunto de macroprocessos, né? O processo é um conjunto de atividades. Quando você põe esse símbolo aqui, você está meio que se remetendo a uma visão macro. Você está falando aqui do processo de recrutamento e seleção, né? E aí, aqui dentro, você vai dizer, ao detalhar esse macro processo, você vai dizer quais são as atividades que estão dentro dele. Você vai fazer um subprocesso, um subfluxo desse daqui, que vai dizer como é que cada coisa dessa daqui é feita, né? Então, essa é uma linguagem interessante, bastante interessante. O problema que a gente pode ter é disso aqui ficar poluído demais e a gente não conseguir entender. Então, em sala de aula, eu prefiro ir de camada em camada, bem devagarzinho, até para vocês exercitarem o raciocínio, né? Então, cada símbolo desse que você colocou é uma entrada, um processamento, uma saída. Esses conectores aqui, esses gateways que vocês estão usando aqui, que vocês viram com o Lourenço, são regras, são condições que o processo impõe para se realizar. Numa visão macro, eu não preciso ainda ver essas condições. Mas isso aqui está perfeito, né? Vocês estão tendo aqui uma visão geral do que é a cadeia, o detalhamento do gestão de pessoas, né? O que eu achei interessante desse portfólio que foi construído lá na GU é a questão de estar bem claro aqui a interdependência de processos, né? O encadeamento aqui de um processo, dos processos, e processos até que eles chegam ao resultado final sem depender de um outro processo, né? Eles são independentes. Essa questão eu achei bem interessante aqui. Então, é isso aí. Tudo que você quer analisar, né, nessa construção gráfica, é isso aí. O que entra, o que se processa, o que se sai, né? Que regras você usa, né? Então, aqui você já puxou para o desenho algumas regras, né? Algumas condições. Então, o que aciona o recrutamento e a seleção? É a necessidade da recomposição da força de trabalho, né? Então, esse evento, né, que, quando ele apontar, né, para uma necessidade, é necessário que eu contrate, eu vou acionar. Então, esse é o insumo que aciona esse processo. E aí ele vai ter saídas, né? Então, é essa visão que você quer construir e as linguagens vão ajudando a gente e cada uma delas tem as suas características próprias
e o importante é que isso aqui seja uma convenção de uso para que todos façam isso da mesma maneira. Está razoável? Tá bom, Edson? Professora, sou eu, Sim, Guilherme. Só para deixar claro para os colegas e para a senhora que já existe uma metodologia própria da AGU, tá? Claro que seguindo, né, os preceitos do BPMN, mas a gente tem já uma metodologia, por isso que todos são construídos dessa mesma carinha aí, tá, no portfólio. Então, é interessante isso, que vocês divulguem essa metodologia, que vocês treinem as pessoas para usar e entender essa metodologia e padronizar a linguagem para que todos possam ler a mesma coisa. Isso é importante, né? Esse é um princípio fundamental. O que eu queria mais treinar aqui com vocês é esse raciocínio, né? Que as coisas se desdobram, né? Então, esse macroprocesso aqui de recrutamento e seleção, ele vai se desdobrar num fluxo detalhado de atividades, né? Essa isso aqui, a gestão de pessoas está na cadeia de valor, então isso aqui é um detalhamento maior da gestão de pessoas, ainda é uma visão macro, né? Para vocês ela é mais detalhada do que a minha, mas isso aqui ainda é uma visão macro, e o dia a dia vocês vão ver quando vocês tiverem todos esses processinhos aqui que estão dentro desse macro mapeados, que já devem ter. Não. Tá bom? Tá razoável? Então. Ok, professora, obrigado. Pode descompartilhar. Boa, Edson. Tem mais algum grupo? Ou falamos todos? Acho que foram todos? Foram. Então, pessoal, só quero voltar aqui um instantinho só, esses 2 minutinhos, aí, 3 minutinhos que me sobram, né, para a gente voltar nos modelos de referência. Né? Então, para a gente pensar dessa maneira aqui. Então, vamos pegar o modelo do Porter, que é o mais tradicional, né? Que é o que está refletido em tudo. Aqui vocês estão pensando sempre em atividade de apoio e as atividades primárias. Todo o processo tem, né, todo o macro processo vai ser dividido entre atividade de apoio e atividade primária. Né? A atividade primária constrói os bens e serviços que vocês entregam. As atividades de apoio geram condições para que o processo primário ocorra. Não existe aqui uma diferenciação de valor entre meios e fins. Todos os processos, todos os macroprocessos que estão definidos nessa cadeia de valor geram valor. Ele é um caminho crítico, se lembra do conceito de cadeia de valor? Ele é um conjunto de macroprocessos, ele é um caminho crítico. É um caminho crítico porque qualquer falha que acontecer nessa definição, nós estamos sacrificando, de alguma forma, o beneficiário final. Alguém está perdendo porque essas falhas aconteceram, e isso é visível no contexto de processos. E é isso que a gente vai interferir para melhorar. Eu não posso errar na cadeia de valor. Eu tenho que executar a cadeia de valor certo da primeira vez, como diz a qualidade total. Então, é isso que a gente procura. Então, aqui a gente está criando para vocês um novo raciocínio nessa dimensão processos na modelagem, que é completamente diferente da estrutura organizacional. Então, não existem níveis hierárquicos aqui, um não tem maior poder decisório do que o outro, um não tem mais responsabilidade do que o outro. Aqui, tudo é igual. A geração de valor é comum a todos esses processos que estão aqui. E tudo pode se traduzir de maneira sistêmica em entrada, processamento e saída. Então, os modelos de referência
e o nosso pacote aqui de definição de processo. Esse é o grande exercício, são os 2 grandes exercícios que vocês precisam fazer na dimensão, na modelagem da dimensão processo. Razoável por hoje? Já? Tá bom? Tá cada vez tá bom, né? melhor? Bom, aí desesperador, não sei. Professora? Na aula que vem eu vou acabar de fazer uma bagunça na cabeça de vocês. E vou me embora correndo. Professora, só uma observação, professora. Né? Você é muito breve. O maior problema de gestão de processos é que ela precisa de atingir quem está no chão de fábrica. Então, a gente precisa... o maior problema de comunicação da AGU é isso. Tá? As pessoas precisam saber que existe um processo, existem as atividades dele, as tarefas dele, e começar a seguir o processo, porque facilita demais a vida das pessoas. Elas começam a olhar isso daí. Né? Então, a gente precisa de deixar isso no chão de fábrica. Né? Eu acho que a gestão de processo, muitas vezes, ela é feita e esquece desse detalhe, de que tem que ir para o chão de fábrica. Então, a gestão de processos ela foi muito desenvolvida e divulgada pela engenharia de produção e pelas áreas de sistemas. Por isso que o Guilherme está falando no chão de fábrica. Né? Para vocês, eu diria mais que isso daí, o processo precisa ele precisa ser apropriado pela equipe executora. É isso que o Guilherme está querendo falar como chão de fábrica. Este é o chão de fábrica. É a equipe agindo, é a equipe entregando o que ela tem que entregar. Então, se vocês têm uma metodologia de mapeamento de processo, se vocês têm uma área virtual para divulgar o que está sendo mapeado, né? Se vocês já têm tudo isso, se vocês já estão tão adiantados assim na maturidade no uso da gestão de processos, essa apropriação pela equipe ela vai acontecer naturalmente. Né? E vocês estão sendo cada vez mais acelerados a gerir essa maturidade. Então, dado que vocês conheceram, que vocês conhecem isso, dado que vocês tomaram, quem não conhecia, né, quem está participando aqui da nossa aula, e não conhecia isso até agora, agora já sabe onde está, então é mais um passo na maturidade que cada um pode dar no sentido de adotar a visão de processo. Né? E abrir e usar essa dimensão do modelo de gestão com benefícios para todos. Né? Então, essa recomendação que está aí, esse esforço aí que, aparentemente, essa área aí, Guilherme, não sei que área você trabalha, que está tão próximo disso, mas que todo esse projeto de mapeamento de processo, de instituição dessa dimensão está aí tão forte dentro da AGU. Né? Isso, gradativamente, vocês vão assimilar isso e as equipes de trabalho vão se apropriar, né, do processo e vão passar tanto a usar o processo que está mapeado, entender, porque no dia a dia vocês já usam um processo, então está lá ele. Né? Vocês vão passar a gerir esse processo que está mapeado, tanto pelo lado de executar conforme o mapeado, mas também como criticar o processo, porque ele não é perfeito. Né? E tudo que a gente espera de vocês é esse olhar crítico sobre o desenho que está lá, publicado no espaço virtual e disponível para todo mundo saber como ele é. Né? Aquele desenho ele oferece oportunidades de mudança, e é isso que a gente espera de toda essa metodologia, gerir ciclos de vida do processo. No início, ele é muito cheio de problema, e os ciclos de vida eles são muito curtos, mas depois ele vai ficando estável, e o ciclo de vida vai sendo mais longo, até porque a gente vai aperfeiçoando muito o processo. Né? Então, é isso, pessoal. Semana que vem
a gente vai ter uma aula mais corrida, eu vou fazer mais uma confusão, porque eu vou falar da dimensão rede, e pronto. E aí encerramos o nosso tema. A coordenação aí do curso da AGU me orientou no sentido de dizer que o trabalho final tem que ser feito, pode ser feito em grupo, mas o grupo tem que ser de 2. Então, é um grupo pequenininho. Então, o que eu vou querer que vocês façam, eu posso até dar um roteirinho assim, para vocês fazerem o trabalho, mas todo esse material que vocês produziram nesses nossos exercícios em sala, vocês vão arrumar isso em duplas e vão mandar para mim. Se alguém quiser fazer individualmente, não tem problema nenhum. Roteirinho é uma boa, professora. Se a senhora pudesse passar depois, ajuda. Vou fazer um roteirinho para vocês. Tá, obrigada. Então é isso, pessoal. Bom almoço. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Sexta-feira a gente já vem de fantasia. Obrigada. Não? Obrigado, professor. Abraço. Tchau. Obrigada a Até vocês. logo. Com Obrigada, Deus, gente. Sara, pelo apoio. Pessoal, até mais. Até sexta-feira. Falou. Tchau.